Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado de verdade por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje é 10 dias das nossas eleições e nós todos estamos sendo bombardeados pelas informações que estão acontecendo ao nosso redor. No horário eleitoral, nas redes sociais, as pesquisas, as abordagens que os grandes veículos de comunicação dão sobre determinados fatos, né? E às vezes nós ficamos absolutamente surpresos com o tipo de pesquisa eleitoral que detecta uma série de movimentos, uma série de sentimentos da sociedade de uma maneira geral. Eu tenho certeza absoluta que você que circula por todos os cantos, que conversa com as pessoas de uma maneira geral, você identificou um sentimento de ansiedade que está tomando conta de muitas pessoas. Talvez você esteja também acometido desse sentimento, que é uma coisa absolutamente natural. A gente quer que chegue logo o dia 30 para sabermos o que irá acontecer com o nosso país. Só que a ansiedade não resolve absolutamente nada. A ansiedade ela gera muitas vezes um sentimento de paralisia diante da impotência de você não conseguir mudar o futuro. Do mesmo modo que a culpa, né, que gera uma paralisia pela sua incapacidade, sua impotência de reverter alguma coisa que aconteceu no passado. Nem todas as situações elas devem ser tratadas com esse extremismo, né? Nem todas as situações que aconteceram no passado são irremediáveis. Algumas situações você pode consertar. E nem tudo aquilo que está para acontecer no futuro também depende apenas do acaso. Você pode ajudar também algumas coisas a serem alteradas. E aí a gente tem que se levantar, a gente tem que circular e conversar com as pessoas. Conversar e mostrar para essas pessoas o seu ponto de vista, sobretudo algumas questões emocionais, porque nesse processo eleitoral, assim como quase todos no mundo, a razão não impera o tempo todo nos debates. O que move a pessoa a fazer alguma coisa ou não fazer é a emoção. E nós estamos vendo um momento absolutamente passionalizado. E dentro dessa passionalização, a gente acaba não percebendo que há um interesse de grandes grupos econômicos nacionais e internacionais que estão por trás de Bolsonaro. Eu sempre disse aqui para vocês que a figura de Bolsonaro, ele exemplifica o pior que um ser humano pode ter em termos de personalidade, de caráter, de comportamento, de responsabilidade, por aí vai. Mas ele esconde uma grande estrutura. Nós todos estamos vendo como as estruturas religiosas ou de agremiações religiosas que se converteram em verdadeiros partidos políticos. Ontem eu mostrei para vocês um vídeo do Malafaia, um líder religioso usando a mentira para fazer ativismo político. Isso não está sendo exclusividade dele, porque muitos estão reproduzindo medos, estão reproduzindo pânicos, e isso acaba funcionando. É uma estrutura muito poderosa a serviço do poder econômico, porque se essas estruturas estivessem atuando contra os senhores de engenho modernos, né, contra a estrutura de se arrancar dinheiro do povo brasileiro, se eles estivessem lutando por uma justiça social, por um governo que estivesse fazendo coisas a favor do povo, eles não existiriam, eles já teriam sido eliminados, já estariam combatidos há muito tempo. No entanto, eles funcionam como estruturas que fomentam esse tipo de injustiça que acontece no nosso país. Nós temos o mercado financeiro, nós temos grandes estruturas econômicas internacionais. Não pensem vocês que a Petrobras, na formatação que está hoje, gerando bilhões de dólares de lucros para alguns grupos, que esses grupos não se movimentem para tentar manter esse tipo de situação. Os bilhões de dólares de acionistas de grupos que privatizaram, ou que se interessaram, que se deram bem com a privatização da Eletrobras, que esse pessoal está indiferente. E como essas pessoas e esses grupos reproduzem uma ideologia que vai passando pelos grandes veículos de comunicação, de uma forma capilarizada por todos os outros veículos conectados aos grandes, enfim, como é que isso acaba atingindo a muitas pessoas? Dentro desse cenário, é um verdadeiro milagre que a maior parte do povo brasileiro ainda esteja consciente e não queira a perpetuação da figura de Bolsonaro no poder, representando todos esses interesses. Então a gente tem que ter isso de pano de fundo, né? A gente vai ver na realidade nesse tipo de notícia de agora. Plano de Guedes prevê salário mínimo e aposentadoria sem correção pela inflação passada. Proposta seria apresentada após o segundo turno em caso de vitória de Bolsonaro. O presidente já rechaçou mudança semelhante no passado. Então, o que está se pensando? Em tirar mais dinheiro do pobre, do aposentado, de quem vive de salário mínimo, para se manter cada vez mais uma estrutura escravocrata vitaminada. Porque se você vai tirar dinheiro de uma classe social, é porque o dinheiro vai para uma outra classe social.
É isso que está acontecendo no Brasil. A figura de Bolsonaro está sendo muito eficiente dentro dessa estrutura. Agora, você não deve ficar desanimado não, meu amigo, minha amiga. Nós temos que comparar com situações que já aconteceram no mundo e aconteceram aqui no Brasil. Pense o que era a cabeça de uma pessoa como você na época da escravidão, querendo lutar contra a escravidão. Como é que ferramentas você possuía? A gente não tinha nem eleição naquele tempo. Você tinha um inconformismo, você via as injustiças, as iniquidades, você via um poder econômico. Vamos lembrar, né, que o Brasil majoritariamente vivia da mão de obra escrava. A economia estava estruturada em cima da mão de obra escrava. Tanto é que quando se começou a cogitar do fim da abolição, o parlamento brasileiro se colocou de uma maneira contrária. Você tinha ali o centrão da época da escravidão, dizendo não podíamos abolir a escravidão, porque ia quebrar o Brasil, a economia ia para o ralo. Bom, na época não existia o PT, mas eles tinham ali também os seus fantasmas ali, eles acusavam também opositores, enfim, uma situação muito semelhante que acontece hoje. Hoje se tem mais uma materialização dos adversários desse sistema, né? É o que a gente vê agora na formação da consciência do eleitor brasileiro por uma pesquisa da Quest, né? Segundo o levantamento, 48% dos eleitores do presidente fizeram sua escolha porque querem sua reeleição. E 48% vão votar para evitar que o PT volte a governar o país. Gente, quase 50% do eleitor de Bolsonaro está votando nele, não por ele, mas está votando contra o PT. Vocês vejam só como é que se conseguiu se estruturar um antagonista para se justificar um voto em Bolsonaro. Então, se você quer ajudar nesse processo, meu amigo, minha amiga, uma atitude sábia agora ela é indispensável. Não pense você que você vai encontrar uma pessoa que está pensando em votar em Bolsonaro e você vai reverter o voto dela de Bolsonaro para Lula. A tua chance de encontrar metade das pessoas que você irá conversar que são bolsonaristas, que não vão votar em Lula de jeito nenhum, é muito grande. Então você tem que trabalhar com as outras. E com as outras você tem que informar, não fazendo campanha para o PT e para Lula, mas informando para essas pessoas o que é que está acontecendo no Brasil. Nós temos um governo que está a favor de uma classe dominante economicamente, de grupos internacionais, que são absolutamente contrários aos interesses dessa pessoa, interesses de todos nós. Você tem que mostrar que nós temos um presidente que foi indiferente quando você perdeu uma pessoa querida, que isso te dói muito. Isso não pode ser esquecido, isso não pode passar em brancas nuvens. E que se essa pessoa que você está conversando, ela pensa em votar em Bolsonaro, ela está, de um certo modo, sendo conivente com alguém que você perdeu. A gente tem que lembrar que nós temos um presidente que faz uso de crianças e adolescentes para campanha política. Foi um homem capaz, né, de fazer as coisas que ele fez agora com as meninas venezuelanas, de jogar para todos os cantos, né, que ele estava diante de meninas que estavam se prostituindo. Isso é uma coisa totalmente inaceitável para quem é pai, para quem é avô, para quem é mãe, para quem é ser humano. A gente não pode aceitar esse tipo de situação. Então, esse tipo de realidade é que tem que mexer com as pessoas. Se você não consegue levar alguns argumentos no campo da racionalidade, porque o ambiente está muito passionalizado, nós temos que alertar as pessoas diante disso, do que aconteceu, a intolerância que muitos grupos estão tendo em relação à religião, pessoas invadindo igrejas, enquadrando padres, xingando padres. Esse absurdo que a gente não pode deixar continuar a crescer aqui no nosso país. Mas como eu digo para vocês, conversando. Vamos conversar, assim como fizeram os abolicionistas, assim como fizeram várias pessoas em vários grupos na humanidade. Ainda bem que existem muitos canais hoje na internet que estão fazendo essa contenção, né? Porque o massacre em 2018 foi muito grande. Eu, quando vim aqui para vocês, o cenário não era muito favorável também, né? Eu deixei algumas atividades porque eu entendi para vir para cá, porque eu entendi que era importante encontrar mais pessoas como você, para a gente conversar, para a gente trocar ideias. E, felizmente, hoje estamos com quase 620 mil pessoas conectadas aqui. Isso não é pouca coisa, não. Isso é um grande muro de contenção. E a gente tem que continuar a trabalhar nessa direção, e é por isso que eu estou aqui com vocês. Muitas situações estão sendo usadas agora para explicar por que nós estamos diante dessa situação eleitoral, né, do ponto de vista das pesquisas eleitorais, e muita gente consegue explicar várias razões. Depravação eleitoral, já mostrei esse editorial aqui. Gente, essa gente que está no poder, eles não medem nenhum tipo de comportamento.
para amedrontarem, para criarem um pânico, para conseguirem votos. É uma coisa absolutamente incomensurável que a gente não consegue penetrar nesse ambiente. Você se despida dos seus princípios éticos e morais para poder usar as mesmas armas, você começar a falar mentira, você começar a disseminar ódio, você começar a dizer coisas que você não acredita, você não consegue. E aí é muito difícil você lidar com esse tipo de situação que vem por todos os lados, com uma grande estrutura de poder, né? Que estão jogando milhões e milhões de reais, uso até do Fundo de Garantia Futuro. E muitas situações, 1 bilhão e 800 milhões de reais, gente, é 1 bilhão por dia que o governo está jogando, 1 bilhão e 800 em uma semana. Então, nós estamos vendo a estrutura, a máquina funcionando. Se não fosse Bolsonaro, seria uma outra figura. Infelizmente, a figura que está no dia de hoje é o Bolsonaro. Se o Bolsonaro morrer amanhã, eles vão achar um sósia, vão achar um cara que corporifique, né, essas situações todas que fazem com que a parcela da sociedade brasileira que está pensando em votar em Bolsonaro ainda fique agarrada em alguns dogmas, alguns conceitos, alguns medos, alguns pânicos, enfim, numa eleição absolutamente despolitizada. O que está acontecendo hoje no Brasil já era previsível durante muito tempo, mas muitos analistas estão vendo isso desde 2015, coisas que iriam acontecer como estão acontecendo agora no Brasil. A polarização, desde a soltura do ex-presidente Lula, o fim de seus processos, enfim. Todas as situações fizeram que a polarização no Brasil ela ficasse cada vez mais cristalizada e evidente. O que ninguém poderia imaginar é que nós teríamos uma avalanche de ilegalidades, uma avalanche de imoralidades, uma avalanche de golpes sujos e uma avalanche de desinformações, todas elas confluindo numa mesma direção para fazer vitaminar a candidatura de Bolsonaro. Pois bem, então isso mexeu com o cenário está hoje na situação que a gente está vendo, mas nós estamos à frente, nós estamos ali com o processo civilizatório, nós estamos com a democracia, nós estamos com a maior parte da sociedade brasileira reunidas com pessoas como você, eu e outras tantas que se reúnem através de espaços como o nosso. Isso não é pouca coisa. O que a gente tem que fazer é que a candidatura que a gente está defendendo ganhe no dia 30 e ganhe com a boa margem. Então a gente tem que conversar com as pessoas. Vamos conversar com muita sabedoria, muita inteligência, e se você não consegue reverter um voto, pelo menos você tente neutralizar o voto em Bolsonaro. Se você encontrou alguém que não foi votar no primeiro turno, tente convencer essa pessoa a dar sua participação no segundo turno, para ela dar a sua opinião, né, se ela quer que nós tenhamos no Brasil a continuidade desse sistema escravocrata disfarçado, ou se essa pessoa quer fazer algo para mudar essa história, né, e dormir com a cabeça tranquila no travesseiro, que fez a sua parte. Bom, é isso que eu estou fazendo aqui, é por isso que eu estou aqui com vocês, e vamos arregaçar as mangas e vamos circular, vamos conversar, gente. É assim que a gente muda o processo histórico, quando o processo histórico está em nosso desfavor, né? Eu fico por aqui, mais tarde a gente se encontra, tá bom? Vamos nos levantar e vamos circular. Até lá, tchau.